A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Em 2018 marca os 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial. O conflito, que deixou mais de 9 milhões de mortos em combate, trouxe uma série de mudanças nos contextos político, econômico, social e cultural em todo o mundo. Para debater essas mudanças, o USP Analisa desta semana conversa com o professor universitário, escritor e ex-vereador de Ribeirão Preto, Gilberto Abreu. Gilberto, seja bem-vindo ao USP Analisa. Olha, sempre um prazer estar aqui na Rádio USP. Para entendermos melhor o contexto da Primeira Guerra Mundial, quais foram as principais causas desse conflito? Olha, o que mais teve na Primeira Guerra Mundial para provocá-la foram as causas, porque foram múltiplas. Não é possível a gente apontar uma delas. Tá? Talvez alguns historiadores já apontaram mais de 15 causas. Tá? Quais seriam as principais? Digamos assim, que a Primeira Guerra Mundial foi uma profecia anunciada. Porque desde a passagem de um século para o outro, de 1900 para 1901, já havia condições pelas rivalidades internas entre as potências europeias de que aqueles conflitos se agudizariam. Agora, isso vai gerar políticas de alianças, né, de uns com outros, contra outros, e vamos dizer que esse clima de uma guerra potencial, que todos sabiam que iria existir, mas ninguém saberia dizer quando, já existia nos primeiros anos do século XX, tanto que uma das causas da decadência futura da Inglaterra foi que, ao invés de ela se manter como inovadora tecnológica, como uma grande criadora, a Inglaterra começa um processo de militarização. Então ela começa a desviar recursos para a militarização e, com isso, ela começa a perder mercados porque novos agentes se colocaram no palco internacional, como, por exemplo, a ascensão que já era visível dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, vão ser novos, digamos, agentes no palco industrial e do mercado mundial. Então, as rivalidades que vão se formando vão gerar as políticas de alianças futuras que vão levar a dois blocos diferentes. Mas há historiadores que colocam que a Primeira Guerra Mundial não começou em 14. Ela começou em 1912, com os conflitos balcânicos. É a península, ao lado da Itália, ao lado da Península Itálica. Porque ali existe um conjunto de povos que veio a se formar mais adiante a Iugoslávia, que quer dizer mesmo, né, ou queria dizer, porque não existe mais, País dos Eslavos do Sul. E como o próprio Freud vai analisar mais tarde, será tema mesmo de muitas discussões ainda neste ano, pelo centenário, né, da guerra, é que aqueles povos são eslavos, exceção feita aos macedônios, são eslovenos, croatas, sérvios, bósnios e montenegrinos. 5 povos. São eslavos, parecidíssimos uns com os outros. O Freud vai definir isso mais tarde como o narcisismo das pequenas diferenças. Porque quanto menor é a diferença, maior é o narcisismo e o maior é o ódio. Tanto que os conflitos balcânicos vão gerar a expressão balcanização, que desde aquela época, e significa até hoje, significa fragmentação. Os povos são muito parecidos, mas ninguém entende porque eles se odeiam tanto.
E é no conflito balcânico que, em 1914, o assassinato do príncipe Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, do Império Austro-Húngaro, que será detonado o estopim para a guerra generalizada. Mas na região balcânica a guerra já existia. Os conflitos nacionalistas, narcisistas, particularistas. E aí eclode a guerra. E aí surgem as políticas de alianças, em que Lenin, o líder da Revolução Russa, também nesse teatro, né, da época, ele foi quem melhor definiu a Primeira Guerra como uma guerra interimperialista, uma guerra entre impérios. Então, o Lenin chamou o conflito da Primeira Guerra de interimperialista porque vão formar os blocos de adversários, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? De um lado estarão a Inglaterra, França e Rússia, e do outro lado o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e a Itália. Então, nós podemos também dizer que a Primeira Guerra Mundial fez com que terminasse a era dos impérios. Né? Porque alguns dos impérios vão, inclusive, desaparecer. É o caso do Império Austro-Húngaro e do Império Turco, que não estava no teatro europeu, mas teve tudo a ver com a guerra, porque será afetado também e o Império Turco vai desaparecer na Primeira Guerra Mundial. Né? Um império que durou 500 anos e que dominou toda a região, né, do Oriente Ocidental, vamos dizer assim, o Oriente Ocidental, a Ásia Ocidental. Né? E os povos árabes, por exemplo, ficaram durante 5 séculos sob o domínio turco. É por isso que tem um erro, inclusive, aqui no Brasil, né, de chamarmos, né, porque não há turcos no Brasil. Se os há, ou se existem, são indivíduos. Mas nós temos um grande número de árabes, sobretudo sírio-libaneses, que são indevidamente chamados de turcos, porque àquela época, e um pouco antes do conflito, eles chegaram no Brasil com documentos turcos. E os capiaus aqui os chamaram de turcos e os chamam até hoje, que é altamente ofensivo, porque o domínio turco sobre eles foi sanguinário. E estávamos falando então um pouco desse desequilíbrio, né, essa mudança de potências. Os Estados Unidos, eles entram na guerra como devedores da Inglaterra e eles saem como uma das grandes potências. Eles entraram de gaiato, né, porque eles não participaram, porque a guerra foi eminentemente europeia. Né? A Segunda Guerra foi, digamos, mundial. A Primeira Guerra, ela foi mundial porque ela vai atrair, como é o caso dos Estados Unidos, para a guerra. Porque os Estados Unidos entram na guerra depois da saída da Rússia, depois da Revolução Russa, já no final. Agora, aí você abordou uma questão interessante nessa pergunta. Porque antes da Primeira Guerra, os Estados Unidos eram devedores da Inglaterra. E era uma dívida para aquela época astronômica, era coisa de 3 bilhões de libras. Todas as ferrovias americanas foram financiadas por bancos ingleses. Então os Estados Unidos tinham uma dívida colossal. Mas a guerra, né, vai favorecer os Estados Unidos por múltiplas razões. Eu não vou falar para o Donald Trump, que é um idiota, mas um presidente americano mais alfabetizado, como Barack Obama ou Bill Clinton, entenderia. Os americanos deveriam erguer um monumento ao ano de 1914. Primeiro, porque eles conseguiram regionalizar os cultivos agrícolas. Nos Estados Unidos, as áreas de cultivos agrícolas são determinadas. Então, produz-se o milho, onde o melhor pode ser produzido o milho, o trigo, a soja, etc. Isso fez do país a maior potência agrícola do mundo. Isso foi em 1914. Em 1914, eles inauguram o Canal do Panamá, permitindo a interligação interoceânica, né? Ou a ligação coast to coast, da costa atlântica americana à costa do Pacífico, né? Que foi uma vantagem geoestratégica extraordinária. E mais, Henry Ford inaugurou a linha de montagem em Detroit em 1914, permitindo então que houvesse uma racionalização metodológica na produção.
Então, a média de produção de automóveis na época, pelas grandes marcas, GM, Ford, Fiat, as alemãs, a Mercedes, era uma média de 10 mil unidades por grande marca por ano. A primeira fábrica de Ford, em 1914, em Detroit, produziu 248 mil automóveis. Quer dizer, multiplicou a produção de automóvel por 24 vezes. Mas a mesma linha de montagem que produz automóvel, produz blindado. Então os americanos vão ter uma vantagem durante a guerra, porque enquanto eles não participavam, em 14, 15, 16, o país foi o maior fornecedor de equipamentos para a guerra e o maior fornecedor de alimentos para a guerra. Então, o débito que os americanos tinham com a Inglaterra vai se corroendo de uma tal forma que, ao terminar o conflito, de devedores à Inglaterra, os Estados Unidos tinham se tornado credores. Credores da maior potência do mundo, até a guerra, né? Então, os Estados Unidos emergem da Primeira Guerra como a maior potência do mundo e inaugura o que o Hobsbawm, o historiador, falou, o século americano, que ainda dura até hoje. Está já em perigo. A gente corre o risco de ver uma grande derrocada americana. Já estamos vendo ou não? Nós podemos ver, quer dizer, em termos industriais, já está havendo. Tá? Porque a nova potência industrial do mundo é a China. Tá? Mas os americanos levam uma vantagem ainda, ademais, que eles têm as melhores escolas do mundo. Então eles têm metade das melhores universidades do mundo. Eles têm os melhores centros de pesquisa do mundo. Eles têm metade das patentes do mundo. Então o domínio americano, embora industrialmente ele seja decadente, mas o domínio intelectual, tecnológico americano não vai se esvair imediatamente, não. Eles ainda têm um domínio que eu acho que eles nunca o perderão. A primazia industrial é que eles estão perdendo, mas a primazia do conhecimento e do poder econômico-financeiro, eles ainda permanecerão por décadas ainda. E você citou a transformação, né, da indústria civil em bélica, no caso dos Estados Unidos. A Primeira Guerra ela foi um conflito que trouxe uma série de inovações, né, para as guerras, como tanques, aeronaves, metralhadoras, enfim. Foi a primeira guerra tecnológica. Tecnológica, né? Quais foram os impactos da Primeira Guerra para os conflitos seguintes? Olha, muito interessante a pergunta, porque é o seguinte, tem coisas aí, inclusive, curiosas. Por exemplo, não sei se você sabe, mas a metralhadora não era usada entre brancos. Era uma arma para ser usada contra não brancos. Então era uma arma essencialmente colonial, racista, de primazia branca europeia. A Primeira Guerra acaba com isso tudo. Agora é tudo contra todos e arma de repetição, blindados, aeronaves. E a coisa mais grave que ocorreu e que depois vai ser proibida, mas nunca ninguém obedeceu, é o uso de armas químicas. O agente laranja, o gás mostarda, o agente laranja virá depois, vai produzir uma tragédia de tal ordem, com uma matança general. Porque a guerra, embora tecnológica, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de posições. Então os exércitos se postavam mais ou menos um defronte do outro. Né? E era uma guerra de trincheiras. Né? Então existem batalhas que se tornaram memoráveis e tragicamente memoráveis. E deu origem até a um livro pacifista maravilhoso, né? Que é Nada de Novo no Front, Nada de Novo na Frente Ocidental. Né? Na Batalha de Verdun, talvez você já tenha visto, os ouvintes também já tenham visto, uma fotografia que geralmente sai em calendários, que é uma região assim, de um campo verde enorme, plantado de cruzinhas brancas, aos milhares. Ali, segundo consta, deve estar os corpos de quase 500 mil soldados. E há um filme interessante também que aborda, né, a tragédia do século XX,
que é a tragédia da Primeira Guerra Mundial, que é um filme em que o diretor tirou, né, o título, né, de um dístico que havia no cemitério de Sorocaba. Né? Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Né? O século XIX nasceu otimista, até com o positivismo filosófico, mas ele já terminou pessimista. Ele começa com Comte e Saint-Simon, mas termina com Nietzsche, com Kierkegaard, com Schopenhauer. Então, as sombras da tragédia humana já se anunciavam. Então, o século XX, né, que seria o século da ordem e do progresso, que é um disco que está na bandeira brasileira, que é positivista, que seria o século da realização da felicidade humana, por conta exatamente de que a tecnologia e a ciência criariam a felicidade humana. A Primeira Guerra desmente totalmente isso. A Primeira Guerra é o início da tragédia do século XX, que foi não o mais feliz, mas o mais trágico dos séculos. E é por isso mesmo que implicou na própria análise de Freud, né? Do narcisismo das pequenas diferenças, do ódio das pequenas diferenças, e implicou também numa discussão que ainda hoje existe, porque a ideia da Europa ser o centro da civilização acabou na Primeira Guerra. E desde então se discute civilização ou barbárie. Só que agora é uma barbárie altamente tecnológica. E é muito pior que a barbárie original dos seres humanos. Né? Porque é uma barbárie racionalizada, né? Que vai chegar ao paroxismo na Segunda Guerra Mundial, onde o próprio gás, né, vai produzir a morte de milhões de pessoas nos campos de concentração. Então, a Primeira Guerra Mundial é um marco da infelicidade humana, né? Da volta da barbárie e agora travestida, né, de científica e tecnológica. E você citou o lema da bandeira brasileira, trazendo a Primeira Guerra um pouquinho para o contexto do Brasil. Ela representou um momento de desenvolvimento acelerado para a indústria brasileira. Por que isso aconteceu? Olha, tem um grande professor mineiro, meu conterrâneo, o professor Francisco Iglesias, que eu cheguei a conhecê-lo na Universidade Federal de Minas Gerais, que eu sou formado em História lá. Né? Ele tem uma abordagem muito interessante sobre a industrialização do Brasil. Ele diz que, ao contrário de outros países em que a industrialização, o modelo maior é o da Inglaterra. Né? O Hobsbawm chega a dizer que a Inglaterra foi o palco da Revolução Industrial e ela aconteceu ali não como um acidente, mas como um resultado. Resultado de mudanças políticas, sociais e econômicas que produziram a Revolução Industrial. Então, o único país que não tem que explicar como a Revolução Industrial começou é a Inglaterra, porque todos os outros a imitaram. Né? Mas iniciativas industriais em países que não possuíam indústria eram geralmente sufocadas porque não tinham capacidade concorrencial. Né? Como concorrer com a Inglaterra. Né? E depois com a França, com a Alemanha, Estados Unidos, etc. Então o Brasil teve momentos industriais, momentos favoráveis, então ele vai citando quais são. O primeiro momento é a Era Mauá, mas foi obra muito mais de um indivíduo altamente talentoso e muito rico que conseguiu dar o primeiro passo industrial no Brasil, criou a primeira ferrovia, criou as casas bancárias poderosas e tinha uma diversidade de indústrias. Mas o Barão de Mauá começou a incomodar porque ele ficou mais poderoso que o governo brasileiro. E o governo brasileiro, né, com a conhecida sabedoria tropical nossa, acabou por sufocar o Barão de Mauá a serviço dos ingleses, dos interesses ingleses. Então a Era Mauá se esvaiu em si mesma. O Brasil chegou a ter a segunda indústria naval do mundo, só perdia para a britânica, com o Mauá. Então, esse momento acabou. Outro momento foi fruto de uma boa intenção, que aumenta a densidade demográfica do inferno, né?
foi da boa intenção do senhor Rui Barbosa, que era um grande advogado, um grande homem, um grande cidadão, mas que entendia de economia, tal como o Palocci, como eu entendo de plantação de ovo. Ele provocou uma política de incentivo à industrialização bem intencionada, mas surgiu uma especulação desenfreada. Surgiu aquele tempo, só para você ter uma ideia, fábricas de máquinas de ar comprimido no Mato Grosso, não havia nem estradas para o Mato Grosso. Então a especulação generalizada que ali provocou estourou a Bolsa do Rio de Janeiro, foi em 1892, e o Brasil faliu. E esse episódio ganhou o nome de encilhamento. É como um cavalo em desabrida, corrida, o cavaleiro perde o controle das rédeas. O Brasil só vai se reequilibrar uma década depois do governo Campos Salles, que é um grande banqueiro paulista, de Campinas. Mas o Brasil se reequilibra, mas em termos internacionais, através do Founding Loan, o Brasil renegocia suas dívidas externas. Mas a indústria do Brasil não tinha maior importância. Mas quando estoura a Primeira Guerra Mundial, curiosamente, algumas indústrias que tinham surgido no encilhamento prosperam. Inclusive duas que a gente preza muito, a Companhia Antártica Paulista, a Cervejaria Brahma, e aqui em Ribeirão Preto até a Cervejaria Paulista, que depois vai virar Antártica Paulista, mas surgem também grandes indústrias de alimentos, e de alguns implementos mais simples. Aí entram na história os imigrantes, de origem alemã, italiana, Matarazzo, Hering, lá em Santa Catarina, os alemães, e Gerdau. Então surge uma indústria ali que vai ser facilitada por conta da guerra. Como nós não recebíamos mais suprimentos dos países, porque se você olhar, mesmo nos casarões que sobraram, aqui em Ribeirão Preto, eu tenho até um programa na televisão agora que eu abordo os lugares de memória. Nesse meu programa eu tento reviver, inclusive, esses fatos, inclusive dessa época. Naquela época, Ribeirão era mais industrializada do que é hoje. Porque aqui tinha funilarias siderúrgicas, metalurgias, que hoje não tem mais. É que Ribeirão mudou seu sentido. Mas veja, através de uma estratégia que foi usada por outros países também de substituição de importações, surge aí o momento industrial brasileiro. Importante porque o que vinha da Europa, o cimento naquela época vinha da Europa. O telhado da prefeitura veio da Bélgica. Então o Brasil não produzia nada. Nada. Olha, produzia coisa de péssima qualidade. Tinha um governador de São Paulo que era industrial, chamado Pedro de Toledo, que tem um famoso cobertor com o nome dele, que é o chamado cobertor Tomara que Amanhece. Porque você cobre a cabeça, descobre os pés. Descobre os pés, descobre a cabeça. Então tomara que amanheça. Então surgem no Brasil as indústrias ainda não sofisticadas, muito simples, mas sobretudo uma grande indústria de alimentos, de tecelagem, de siderurgia, de metalurgia, na estratégia de substituição de importações. Agora, a indústria brasileira só vai ganhar realmente uma continuidade e um crescimento constantes a partir da década de 30. Aí nós passamos a ter, sim, um mercado de um volume industrial que ainda é o líder da América Latina, que está em crise de novo, mas eu demorei na resposta, mas para explicar que a guerra favoreceu a indústria no Brasil. Para a gente mudar um pouquinho o contexto, vamos falar um pouquinho da parte cultural. A gente tem um evento um pouco depois do final da Primeira Guerra aqui no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna. A gente pode dizer que o conflito causou também uma certa ruptura com os padrões europeus da época, ou pelo menos uma reconfiguração dessa relação? Sem dúvida, porque, veja, a descrença com o padrão civilizatório europeu foi muito grande. Então, ao invés de copiar o modelo que estava dando por falido, porque se barbarizou, ao invés de ser o centro da civilização, se transformou no centro da barbárie,
Então, várias manifestações culturais, não diria anti-europeias, mas muito mais nacionais, regionais, étnico-nacionais, vão surgir no mundo e vão surgir no Brasil, né? Surgiu também no México, surgiu na Argentina, né? Surgiu até na Austrália. Aliás, acompanha a própria indústria, a industrialização como manifestação nacional. E culturalmente também, porque é um marco de uma afirmação nacional. Como o nacionalismo da Semana de Arte Moderna também foi isso, surge aí um dado antropofágico. Por exemplo, esse belo casarão que foi restaurado há pouco em Ribeirão Preto, e que a prefeitura até agora não autorizou o funcionamento, você sabe por quê, né? O Palacete Jorge Lobato, na esquina da Florencio de Abreu com a Álvares Cabral, e até fiz desses dias um programa lá, os arquitetos até me informaram, e até desconhecia esse dado, né? É uma afirmação de arquitetura nacional, porque nós estamos saindo, né, do Art Deco e do Art Nouveau, e vai surgir aí uma afirmação de um estilo nacional, que eles denominam de neocolonial, mas é uma fuga do padrão europeu e uma visão mais brasileira até da própria arquitetura. E isso aconteceu na literatura, na música, né? Tanto que o samba surge na Primeira Guerra Mundial como uma afirmação, que antes era uma afirmação popular e de pobres, né? Vai ganhar os salões porque, como o tango argentino, vai ganhar os salões, que era música também de pobres. Mas quando a elite argentina começa a dançar tango em Paris, nem que fosse o último tango, o reconhecimento, né, de valores culturais oriundos das camadas populares provoca a afirmação do tango, que tem origem cubana, né? E na Argentina, e do samba aqui no Brasil, do samba canção. Tanto que logo na década seguinte nós vamos ter a afirmação de grandes sambistas como Noel Rosa, Pixinguinha, e atinge a classe média brasileira. Então deixa de ser uma música apenas do povo mais humilde e ganha os salões, e ganha uma afirmação cultural que é não mais vergonhosa. Não é mais o Ricardo Coração dos Outros, do Lima Barreto, né? Agora passa que eu quero andasse com violão era tido como vagabundo, né? Aí ganha uma afirmação cultural e artística. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a participação do professor universitário, escritor e ex-vereador de Ribeirão Preto, Gilberto Abreu. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Viu? O USP Analisa desta semana fica por aqui. Até o próximo programa. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.